Vamos aplaudi-lo com muita fé, irmãos. Diga glória a Deus. Amém. Graça e paz. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Senta em nome de Jesus. Que bom que você está aqui na casa de Deus. E Deus sempre tem algo bom, tem algo para falar aos nossos corações. Amém, igreja? Amém, irmãos? Quem aqui veio na quinta-feira? Na verdade, desde quarta, né? Mas quinta. Amém. Homens e mulheres, o quê? Que vencem. Vence ou não vence? E para vencer, tem que vencer o quê? Isso, vencer a dor. Se não vencer a dor, não vence. Amém, igreja? Quem veio sexta-feira, 1º de abril? Você veio? Ih, pastor, o que foi 1º de abril mesmo? De maio, perdão, obrigado, irmã. De maio. 1º de maio, dia do trabalhador. Que trabalho é bênção ou maldição? Isso, trabalho é bênção, irmão. Aliás, maldição é não o quê? Está amarrado, tá ou não está? Amém, igreja? Tá. E hoje eu tenho de Deus uma palavra, irmão, que eu vou dizer assim, ó. Que eu acredito que vai te ajudar bastante. Que talvez para algumas pessoas seja verdadeiramente até, por que não dizer mudança, transformação na própria vida dela. Que para algumas pessoas o que nós vamos tratar hoje pode se definir como marco na vida dela, para ter uma nova história diante de Deus, que eu acredito nisso. Nada de extraordinário, mas algo de grande importância e grande relevância que nós temos que entender, mas não só entender, nós temos que viver. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Pastor, o que é que nós vamos tratar? Vamos tratar assim, ó. A vida tem dois lados. A vida tem o quê? Isso. Só que assim, eu poderia trazer para você em vários aspectos, por exemplo, que a vida tem um lado bom e tem um lado o quê? Ruim. Nós temos, por exemplo, a nossa vida antes sem Deus, sem Jesus, e depois quando nós nos convertemos, que nós entendemos como dois o quê? Dois lados, sim ou não? Nós temos o céu e tem o quê? Me ajuda, irmão. O céu e o quê? O inferno. Tem o bem e o quê? Deus e o quê? E o diabo, e por aí afora vai. Então, normalmente, as coisas têm o que eu vou chamar assim, ó, é como se fosse dois lados, mas não é nesse sentido que eu quero tratar. O que eu quero ficar principalmente é nessa questão, irmãos, que os dois lados da vida. Na verdade, a vida sempre tem dois lados. Tem duas histórias, uma história boa e uma história o quê? Ruim. A vida ela tem sempre uma história boa, uma história ruim, um lado bom e um lado o quê? Ruim. Só que nós temos que aprender, irmãos, vamos dizer assim, a ver sempre a história do lado bom. Amém, igreja? Eu e você, nós temos que aprender a olhar, enxergar as coisas, ver as coisas do lado bom e não do lado o quê? Ruim. É ficarmos com aquilo, irmãos, que eu vou chamar assim, ó, não é ficar do lado ruim, mas é ficar com o lado o quê? Bom. Diga amém. Só que tem um grande detalhe. Todo ser humano, na sua maioria das vezes, ou por via de regra, o ser humano sempre ele é inclinado a olhar, a enxergar, a sempre ficar do lado o quê? Ruim. É assim ou não é? Isso, irmão, isso é do ser humano. Normalmente o homem, o ser humano, ele tem uma tendência de sempre se voltar, sempre olhar para o lado ruim da coisa. E eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia, que aqui nós vamos começar, em Gênesis capítulo de número 21, por gentileza. Eu vou resumir aqui, e aí eu vou ler com você pelo menos 3 versículos, na verdade 3, tá. Olha, Gênesis capítulo 21, que assim, você sabe que o Abraão, a Bíblia menciona que quando Abraão, ele foi para o Egito devido a um período de seca, e aí ele foi para o Egito, lá no Egito, Deus abençoou Abraão, a Bíblia menciona que ele ficou o tempo que ele ficou lá no Egito. Quando ele saiu do Egito, saiu mais próspero do que quando entrou. E um detalhe, a Bíblia diz que Abraão levou do Egito uma serva, chamada o quê?
H, essa mesmo. Tem tradução que traz H com A, com H, e outras traz H só sem um H, o A normal. Tá, mas era essa serva egípcia chamada H, que ela ficou como serva, escrava de Sara. Aí houve aquele episódio que a Sara, dizendo ela que não gerava, que o Senhor tinha impedido, que ela disse que deitasse o Abraão com Agar para gerar e tudo mais, que sendo ela serva, o filho que nascesse seria de quem? De Sara e não de quem? Não de Agar, porque Agar é escrava. Então o servo, o Ismael, seria no caso de Sara. Tá. Só que a Bíblia menciona, depois Deus cumpriu a promessa dizendo que seria de Abraão e de Sara que nasceria o descendente deles. E assim nasceu, que foi Isaque. O Ismael estava com a idade de 13 anos, enquanto Isaque bem menor, e a Bíblia menciona que é como que Ismael, como que provocava o Isaque. E a Sara, vendo aquilo, não gostando, a Sara disse para Abraão, olha, não está bem, não está certo esse negócio, tem que fazer alguma coisa. E Abraão disse, olha, ela é tua serva, em outras palavras, está nas tuas mãos. E o resultado é este aqui que eu vou ler com você, o versículo, capítulo 21, versículo 14. Lê comigo, Gênesis 21, 14, que diz assim, ó. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o que, igreja? O menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. O próximo, 16. E diz, não, calma aí. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, assentou-se em frente e afastou-se à distância de um tiro de arco. Ó, porque dizia que não veja eu morrer o que, igreja? O menino, deixa eu terminar. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e o quê? Chorou. Aqui para mim basta, porque depois você sabe que Deus vai falar com ela, mostra-lhe uma fonte de água, ela pega a água e vai dar para o menino. Mas Deus diz, eu ouvi o choro do menino. E o próprio Deus declara depois que faria dele, de Ismael, uma grande nação. Eu não sei se você sabe, mas Ismael teve 12 filhos. E seria como também 12 tribos, que na verdade é todo o povo da Arábia ali, são descendentes de quem? De Ismael, ou como dizia a dona Tina, de Ismaele. Amém, igreja? Mas entenda, irmãos, aqui é a situação que ela se encontrava. Perceba, Abraão vem e despede Agar. Ela sai pelo deserto andando errante. Acaba-se a água, nós estamos falando de deserto. Que você sabe que o deserto aqui, principalmente de Berseba, era extremamente, irmãos, árduo. Diz que chega a dar na sombra 50 graus durante o dia. E à noite até menos 5 graus. Diga misericórdia. Quer dizer, não dá nem para imaginar, dá? Sim ou não? Tá. Ela andando errante desta maneira. O menino pede água, agora não tem mais o quê? Ela pega o menino, deixa debaixo de um pé de árvore, caminha a distância de mais ou menos 100 metros, e a Bíblia diz que ela chora porque não queria ver o menino morrendo. E aí é quando Deus então fala com ela. Mas nesse episódio aqui, eu pergunto a você, a situação de Agar era boa ou era ruim? Hein? Por quê? Amém, igreja? Não, pastor, era ruim. Vamos lá, então. Quem era Agar? O que ela era de Abraão? Serva escrava. Primeiro que Agar era egípcia, irmão. E para ela como egípcia, que era a maior potência do mundo da época, não era normal e não é normal, claro, de uma pessoa egípcia ser escrava. Provavelmente, não que está na Bíblia, tá, irmãos? Provavelmente, o marido deve ter morrido, deixado conta, não tinha como ela pagar, e então ela ficou sendo como escrava. Provavelmente, não está isso na Bíblia, tá? E por sua vez, por isso que ela se torna então escrava. Agora é escrava de um hebreu, de Abraão. E o detalhe é este.
ela é escrava de Abraão, óbvio, não tem liberdade. E a Bíblia menciona que, diante de toda a situação, ela é mandada embora. Esse mandado embora quer dizer que deu a ela liberdade. Diga amém, igreja. Foi assinada a carta para ela de alforria, ou seja, não é mais escrava. Não tinha carta não, tá? Mas como se fosse. Ela não era mais o quê? Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Bom, peraí, não sou uma escrava. Detalhe, o menino pertencia a quem? Pertencia a quem? Abraão, irmão. Não pertencia a não. Todo escravo que tivesse filho era do Senhor, não era do escravo. Não era dela o filho. Dela por posse. Você entende o que eu quero dizer ou não? Porque, irmão, escravo é como se fosse um bem, entendeu ou não? Então, ela, juntamente, o filho, ela era escrava e o filho também. Só que não pertencia a ela, pertencia a Abraão. Podia Abraão dispensá-la e deixar quem? O menino, mas não. Por isso que a Bíblia diz que deu ele o menino para ela. Amém, igreja? Então, vamos entender. Agar agora está no deserto? Tá. Mas ela está no deserto. Agora ela não é mais o quê? Ela é o quê? Livre. Agar que antes era sozinha, agora ela tem o quê? Um filho. Agar que antes não conhecia Deus, agora ela conhece quem? A história dela é boa ou ruim? Ô pastor, olhando assim melhorou. Está dando para entender o que eu quero falar? Sim ou não? O menino foi colocado debaixo de um zimbro. Há quem diz que o pé de zimbro é uma árvore pequena, porém espinhosa. Então tinha espinho debaixo naquela árvore, sim ou não? Mas também tinha o quê? Sombra. Esse é o grande detalhe, irmão, que por mais que aparentemente a situação dela fosse delicada, não era tanto quanto nós pensamos, que na verdade ela estava bem, porque agora tinha liberdade, tinha um filho que antes ela não tinha, e mais ainda, o Deus de Israel, a qual ela também passou a ter, e o próprio Deus que fala com ela, que abençoa, que mostra a ela uma fonte, ela pega da água e dá para o menino. Diga glória a Deus, diga amém. É exatamente isso, irmão, que eu e você, que nós precisamos entender. Que muitas das vezes na minha vida, na sua vida, ou vamos dizer assim, na nossa história, nós temos dois lados. Diga amém. No que é que você vai colocar os seus olhos? No lado ruim ou no lado bom da coisa? Porque tem pessoas, irmãos, que só estão olhando a história de um lado que ruim. Detalhe, não estou falando de uma história dos outros. Às vezes é a própria o quê? Própria história. Tem gente que ela olha para a história dela, irmãos, para a própria história dela e ela só vê coisa ruim. Tem gente que olha para ela, perdoa a minha expressão que eu vou usar, mas é como se ela dissesse assim, ó, a minha vida é uma verdadeira lástima. Porque a minha vida, a minha história não presta, porque ela só tem olhado, só tem focado o lado ruim. E às vezes é isso, irmãos, que o diabo ele quer. O diabo ele quer que eu e você, que nós olhemos ou que nós tenhamos maus olhos para enxergar as coisas, para que assim nós seremos ou sejamos destruídos. Que não necessariamente é o diabo que vai me destruir, mas eu próprio me destruirei para a maneira que eu estou olhando as coisas. Estão entendendo, sim ou não? Você vai abrir comigo, quer ver? Ó, Mateus capítulo de número 6. Você vai ver o negócio aqui, ó. Mateus capítulo 6, irmãos. Você não tem que só olhar, irmão, as coisas ruins. O diabo, na verdade, ele quer controlar a forma com que você vê as coisas, porque assim você vai ser destruído. Ou seja, se ele controlar a sua maneira de ver as coisas, você vai ser destruído, irmãos. E não é esta a vontade de Deus, embora sendo esta a vontade do diabo. Porém, nós não temos que permitir que ele controle a nossa maneira de ver as coisas. Diga amém, igreja. Estão entendendo sim ou não? Capítulo de número 6, nós vamos ler dois versículos, tá? O versículo 22 e depois o 23, que diz assim, ó. Mateus capítulo 6, versículo 22. Olha o que diz. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o que, igreja?
Então aqui está falando de como você vê e você enxerga as coisas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você vai ser iluminado. Diga amém. Porém, o versículo 23, olha o que diz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão o quê? Então aqui Jesus está declarando, se os nossos olhos forem maus, nós vamos ter o quê? Trevas. A pessoa vai viver uma vida de trevas, uma vida conturbada, perturbada. Coloca para mim na NVT, só o versículo 23. NVT é a nova versão transformadora, irmãos, que é um pouquinho diferente, mas esclarece para nós muito mais. Olha o que diz na NVT. Se, porém, os teus olhos... Não, está na mesma, né? NVT. Isso, ó. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de quê, irmãos? De escuridão, vai escutando, tá? E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, ó, como é profunda essa o quê? Irmão, como é profunda essa escuridão? Isso quer dizer assim, ó, se eu e você, se nós olharmos as coisas e só enxergarmos o lado ruim, o lado, eu vou usar a expressão escuro, preto, negro da coisa, errado, pessimista da situação, a Bíblia diz que nós vamos andar em profunda trevas. Está amarrado em nome de quem? Porém, esse é o detalhe, irmãos. Tem pessoas hoje que estão sofrendo. Escute. Pessoas hoje que estão sofrendo, irmão, porque elas só vê o lado quê? Ruim. Elas só vê o lado negativo das coisas. Elas só vê aquilo que é errado. Ela só olha para coisas, irmãos, que estão acontecendo e coisas que já aconteceram, ó, coisas que estão acontecendo, coisas que já aconteceram, mesmo, vamos dizer assim, só olhando com as coisas com os olhos negativos. E aí eu vou te dizer, mesmo coisas, irmãos, ruins, coisas que para você foram coisas, vamos dizer assim, de perca, que você teve perca, que você teve, vamos dizer assim, danos, nós podemos ver, nós podemos olhar, nós podemos e devemos enxergar o lado bom da coisa. Aí você vai dizer, pastor, mas aí não funciona. Porque eu tive perca, eu tive dano, eu tive prejuízo, eu tive sofrimento nesse sentido. Como é que eu vou enxergar o lado bom da coisa? Esse é o nosso detalhe, o que eu falei antes. Nós estamos inclinados, muitas das vezes, sempre a olhar as coisas negativas. As coisas ruins, ao invés de olhar as coisas o quê? Boas. Quer ver um exemplo? Você vai abrir comigo em Gênesis capítulo 45. E se eu falar para você desse nome, você lembra da história de um homem chamado José. Lembra de José? Sim ou não? Você sabe que o José, a Bíblia diz que ele passou a ser odiado pelos seus irmãos. Caçoado, rejeitado, perseguido. A Bíblia diz que por conta disso José foi não só os irmãos bater, espancavam ele também, no bom sentido, se é que tem bom sentido nisso, e a Bíblia diz que o próprio José, ele foi vendido pelos próprios irmãos, como escravo, e aí José foi para o Egito porque os irmãos venderam ele, os irmãos traíram José. Irmão, normalmente nós esperamos da nossa família que eles entendam a gente, que fique do nosso lado, ou que no mínimo nos ajude. Você concorda comigo, sim ou não? Não é assim? Isso não é normal? Não, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, sei lá quem, embora aqui eram os irmãos, eles vão me ajudar. Mas aqui é o contrário, os próprios irmãos do José que fez essa atrocidade com ele, vendendo José para o Egito. Tá, aí eu e você conhecemos a história. José padeceu, sofreu, José depois foi parar na prisão, e depois muito tempo, irmão, José passou muitos anos na cadeia, tá? Até que José tornou o governador do Egito, a maior nação do mundo. Agora, nesse exato momento, no ápice da vida de José, o José está bem ou está mal? Está bem ou mal? Está bem. Aí vem o período de fome.
Você sabe que era 7 anos de vaca gordas e o quê? 7 de magra. Os 7 anos de fartura, José trabalhando no Egito. Aí vieram os anos de vaca magras. Agora estava com 2 anos de vaca magras. Os irmãos de José vão ao Egito comprar comida. Quais os irmãos? Aqueles que o quê? E é esse aí mesmo, irmão. Aqueles que venderam José como o quê? Como escravo. Então agora você vai ler comigo no capítulo 45 e nós vamos ler o versículo de número 4, tá? Gênesis, capítulo 45 e o versículo de número 4, irmãos. Que aí você vai entender muito o que eu estou falando para você, ó. E disse José aos seus irmãos, os irmãos no Egito, tá? Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, José, ó, eu sou quem? Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para quem? Nossa, para e olha aqui para mim, irmão. Imagina os homens, estão ali, os irmãos de José, todos já estavam apreensivos, porque o José brincou com eles, questão do alimento, aquela coisa toda. E agora José vem e fala para eles, olha, vocês não estão me conhecendo, né? Vou falar para vocês quem eu sou. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para quem? Como é que você acha que os irmãos deles ficaram? Hã? Nossa, agora estamos o quê? É isso aí mesmo, essa palavra que você colocou. Lascado, arrebentado. Nossa, estamos mortos. José vai acabar com a gente agora. Porque, aliás, ele esqueceu ou ele lembrava? Lembrava aqui, ó. Vocês me venderam para o Egito. Irmão, eu penso comigo que os irmãos devem ter tremido todo, ficado apavorado, desesperado. Nossa, agora lascou. Nossa, agora nós estamos perdidos. Porque verdadeiramente nós estamos aonde? Fala aí. Simão na mão de José. E agora? Hã? Vocês fizeram comigo? Agora vocês vão quê? Vocês vão me pagar. Tintim por tintim. Qualquer um poderia pensar e olhar dessa maneira, sim ou não? Mas não José. Por quê? Olha o que José disse, próximo versículo. Isso aqui para nós é uma lição, tá, irmãos? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes, ó, vendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida. Preste atenção, tá? Deus me enviou diante da vossa face. Continua. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos. Que informação que ele tinha, né? Em que não haverá lavoura nem cega. Próximo. Cega é colheita, tá? Porque, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande o quê? Diga glória a Deus. O José passou um momento difícil, sim ou não? José enfrentou dificuldades, sim ou não? Mas agora eu pergunto a você, aqui, nesse ponto da vida de José, o José é uma pessoa infeliz ou é uma pessoa feliz? Feliz, realizada. E se José tivesse no coração o pensamento mais ou menos assim, ó. Quando eu encontrar os meus irmãos, na verdade encontrar não, eu vou atrás deles. Eu vou pegar o quê? Um por um. Não quero nem saber. Eu vou pegar um por um e eles vão ver, eu vou começar o ditado, você completa, tá? E eles vão ver com quantos pau... Está entendendo, irmão? Se o José tivesse com esse pensamento, com essa visão no coração, aí eu te pergunto, como é que José estaria? Feliz ou infeliz? Infeliz. Então você percebe que José está vivendo o ápice da vida dele, porém o José não enxergou a trajetória dele com maus olhos, pelo contrário, ele enxergou com bons o quê? Por isso José não está infeliz, José está o que, igreja? Feliz, diga amém. Que ele tinha motivos e razões para olhar com os olhos errados, negativos, da coisa ruim, tinha ou não tinha? Tinha.
Não, Deus falou que eu seria governador, mas eu não precisava de passar o que eu passei. Deus poderia fazer de outro modo. José não ficou indagando assim, e muito menos o José não ficou ressentido, preso àquilo que aconteceu com ele, olhando com os olhos negativos, olhos ruins. Pelo contrário, ele viu tudo como foi processo na vida dele, preparação para ele chegar onde chegou e agora poder até mesmo ser usado por Deus para livrar a família dele da destruição. Não só os irmãos, mas toda a família, inclusive o pai. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Pastor, o que é que isso tem a ver, irmãos? Como nós aqui, eu e você, como nós vemos as coisas que acontecem ou que já aconteceram na nossa vida, é que vai fazer toda a diferença. O que eu vou usar uma expressão e eu vou te explicar, mas parece que vai soar mal. Escute isso. Como você vê as coisas, escute, pode mudar o seu passado. Você sabe que você já ouviu alguém dizer assim, ó, o nosso passado não tem como mudar. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Passado, pastor, passou, não tem como mudar. Mas tem como você mudar a sua perspectiva do seu passado. Que muda o seu presente e transforma o seu futuro. Diga amém, igreja. E este é o detalhe. Tem gente hoje que está vivendo uma vida de sofrimento, de angústia, irmãos, uma vida de amargura por conta do passado dela. Seja um passado distante ou um passado recente, daquilo que já te aconteceu, da maneira de como você vê as coisas. De como você tem atentado para as coisas que já te aconteceram. E a maioria das pessoas enxerga tudo com maus olhos. Por isso vive uma vida infeliz. Por isso vive uma vida amargurada, vive uma vida frustrada. Pessoas que deveriam estar vivendo na plenitude da realização da vida dela, mas não estão vivendo. Pessoas que deveriam estar frutando do melhor que Deus tem para ela neste tempo presente da vida dela, mas ela não está vivendo, por conta do modo que ela está enxergando, vendo as coisas do passado dela. Então nós podemos mudar, irmãos, escute isso, nós podemos redefinir o nosso passado, que vamos dizer assim, que vai agir no nosso presente e transformará o nosso futuro, de como nós olhamos e enxergamos as coisas. Estão entendendo, sim ou não? Pastor, mas pode isso acontecer? Pode. Eu vou dar para você aqui alguns exemplos, tá? Do que eu vou falar, se não conheço da história de vocês, se você disser, pastor, tem muito a ver comigo. Isso é Deus tratando, é Deus mudando, é Deus orientando você. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Quer ver um detalhe? Um cidadão, ele perdeu o pai. E estou falando de morte. Irmão, todos nós aqui já perdemos alguém, perdemos o ente querido. E só a pessoa que perde o ente querido sabe qual é a tamanha dor. Sabe ou não sabe? Eu não sei, irmão, quem já perdeu sabe o que eu estou falando. Nós não sabemos como explicar. Mas parece uma dor no coração, que é uma coisa que corrói a gente por dentro, que aperta, que oprime, que judia da gente, que a gente não consegue explicar, irmão. Olha, eu não sei o que está acontecendo, uma dor tremenda aqui dentro, que eu não sei como arrancá-la. É assim ou não é? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, todos que já perderam sabem. O cidadão tinha perdido o pai. O pai que ele muito amava, que era para ele, entre aspas, o seu herói. E o pai morreu. Agora ficou sem o pai dele. E este é o detalhe. Ele vai e depois tem um filho. E o filho nasce exatamente no dia que o pai o quê? Morreu. No dia que o pai morreu, nasceu quem? O filho. Não é no mesmo dia, no sentido que o pai morreu hoje, o filho nasceu hoje, não. Mas a data foi a mesma. Consegui entender? O pai morre num dia e o filho nasce no mesmo dia que o pai morreu. Então, toda vez que o pai agora ia comemorar o aniversário do filho, de quem ele lembrava? Como é que ele ficava? Isso. Ficava triste, não tinha motivação, não tinha alegria para poder comemorar o aniversário do filho. Porque ele lembrava de quem? Do pai. Até que ele foi procurar, vamos dizer assim, ser ajudado, que sempre é bom. E aí ele falou com alguém que sabia entender, e o que eu estou falando para você, que hoje que tem muita relevância. E o cidadão disse assim, ó, isso que te aconteceu do teu filho ter nascido no mesmo dia que teu pai morreu, isso não é para você não comemorar o aniversário do teu filho.
Isso foi Deus na grandeza dele. Que no dia que você perdeu teu pai, Deus te deu um presente. Que não é para você entristecer com a morte do seu pai, mas se alegrar com o presente que Deus deu para você. E ele disse, é verdade, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Resultado, agora comemorava o aniversário do filho, sem tristeza, mas com o quê? Com alegria. O que é que mudou? Nada. Só a maneira dele ver, dele enxergar aquilo que tinha o quê? Está dando para entender, igreja, sim ou não? Irmão, tem gente que está sofrendo hoje, que não deveria, não era para estar sofrendo. Ela só está sofrendo porque ela está enxergando a coisa com os olhos do lado ruim. Ela não está vendo os dois lados do que, igreja? Da história. Aí a pergunta é essa, de qual lado você quer ficar? Você quer ficar do lado ruim ou você vai ficar do lado bom? Como é que você vai enxergar as coisas? Porque a maneira que você vai enxergar vai definir e determinar o seu presente agora. Se você quer viver um presente de amargura, perdoa a expressão que eu vou usar, de tristeza, de desgraça, de solidão, de sofrimento, aí você escolhe o lado ruim. Não, pastor, eu quero pelo contrário. Eu quero viver a alegria, quero viver a coisa boa que Deus tem. Então passe a enxergar com os seus olhos para enxergar as coisas do lado bom. Diga amém, igreja. Estão entendendo, sim ou não? Um episódio semelhante, irmão. Isso aqui que eu estou falando é verdade, tá? Esse caso aqui. Era um casal de médicos, tá? E eles trabalhavam meio de semana de segunda a sexta-feira, cada um nas seus plantões e correria, então poucos se viam no meio da semana. E eles se encontravam na sexta-feira à noite, que eles tinham uma chácara, um sítio muito bem arrumado, bem aconchegante. Então eles se reuniam, saía da correria do trabalho do dia a dia, eles passavam o final de semana na chácara no sítio, todas as vezes, descansava e tudo mais. E aí retornava novamente na segunda-feira no seu trabalho. E assim eles viviam a vida deles, felizes, trabalhando, encontrava sexta-feira, ia para o sítio deles, desfrutava, vivia, enfim, segunda-feira trabalho de novo. Só que houve um episódio. Uma tia da mãe, da esposa, que ela muito gostava, que era como se fosse a mãe dela, veio visitá-la e eles foram, final de semana, foram para o sítio. E lá no sítio, a mulher passou mal e ela veio a falecer aonde? Lá no sítio. Depois que a tia dela faleceu no sítio, ela disse, olha, eu não vou mais no sítio, eu não suporto ir lá mais. Porque toda vez que eu vou lá, lembro da minha tia, foi lá que ela morreu e tudo mais, eu não quero ir mais. E o marido disse assim, ó, não, mas eu não abro mão, porque lá é o lugar do nosso descanso, tem nada a ver uma coisa com a outra, vamos continuar indo, e não sei lá mais o quê. E ela disse, não, eu não quero, eu não vou mais para o sítio, porque lá eu lembro da minha tia, e eu não quero ficar lá mais. E o detalhe, o marido começou a ir sozinho, e ela ficava na cidade. Só que isso a coisa foi ficando, vamos dizer assim, insustentável, que ela disse, quer saber de uma coisa? Nós vamos nos separar porque não dá mais. Porque você quer ir para lá e eu não quero. Então você vai cuidar da sua vida e eu vou cuidar da minha vida, nós vamos nos separar. Mas ela foi conversar com alguém que era entendido e disse assim, por que você não quer ir? Não, porque minha tia viajou de tão longe, que veio para cá, e justamente nos dias que ela veio passar com a gente o feriado, as férias dela, ela morreu no sítio. Então por isso que eu não quero. E ele disse, não, é o contrário. A tua tia gostava tanto do sítio de vocês, do ambiente, do lugar agradável e tudo mais, que ela preferiu sair da cidade dela, vir visitar vocês, para morrer neste lugar que é um verdadeiro paraíso. E ela disse, e é verdade, eu nunca tinha pensado desse modo. Resumindo, ela passou a ter alegria e passou a visitar, a frequentar, viver normal como vivia antes. O que é que mudou? Nada. Só a maneira como ela estava enxergando o quê? As coisas. Está dando para entender, igreja? Sim ou não? Irmão, na nossa vida é assim. Tem gente que eu não sei, tá? O que eu vou falar aqui eu não sei. Tem gente aqui que pode ter sido abusado, violentado, ou coisa do tipo na tua vida. E a pessoa se fechou, ficou amargurada por conta daquilo que aconteceu no passado. Você já ouviu falar de uma pregadora chamada Joyce Meyer, sim ou não? É uma americana, tá? Ela conta, irmãos, isso é testemunho dela, tá? Que ela foi
abusada, violentada na infância dela, dos 5 anos até a adolescência dela, pelo próprio pai. Terrivelmente. Viveu essa situação. Teve dificuldade até para se relacionar e etc. Mas para resumir tudo, ela superou, venceu, não mais enxergou com os olhos negativos, passou a ver com os olhos bons. Ela superou tudo aquilo, casou-se e tornou a pregadora que ela é ainda no dia de hoje. E o detalhe, hoje, a história e o testemunho dela que ela conta, ajuda, incentiva mulheres e pessoas que passaram por a situação que ela passou a vencer e superar esses traumas da vida. Se ela se fecha toda, coitada, não deixaria Deus usar e fazer o que Deus queria fazer na vida dela. Mas ao invés dela se prender àquilo que era ruim e destrutivo, ela fez o contrário. A minha história vai ajudar e abençoar outras pessoas. E é o que tem feito hoje. Diga amém. Às vezes a minha história, a sua história, irmão, também é para ajudar e acontecer na vida dos outros. E aí se você diz assim, pastor, de tudo isso o senhor falou, o senhor está certo, eu já tive decepção, frustração. Irmão, até nas coisas que você tem como dano, como prejuízo, coisas ruins, você deve olhar para o lado bom. Amém, igreja? Tomar como exemplo, como aprendizado de coisas ruins que você fez para não fazer mais. E de coisas boas que você fez para você fazer ainda. Pastor, mas eu tive perca de ente querido, que não foi nada disso que o senhor falou. Simplesmente eu perdi um familiar, perdi um ente querido. E que a dor está aqui no meu coração até hoje. Eu sinto. Às vezes eu olho, eu lembro, eu penso, eu vejo. Às vezes eu fico até imaginando que como se a pessoa a qualquer hora possa entrar na porta e eu poder dar um abraço. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Mas às vezes na minha cabeça eu tenho isso. Então a dor é grande. E como é que eu resolvo isso? Como é que eu vou ver isso do lado bom? Eu vou te contar uma história. Só que essa não é uma história que eu ouvi falar. Essa é a minha história. Qual é a história? Você sabe que eu fui... meu pai faleceu biológico. Eu era bem pequeno. Não lembro do meu pai biológico. E aí minha mãe se casou de novo. Que era o meu padrasto, mas que foi o meu pai. Preste atenção. Eu não o tratava de padrasto, de tio, de tia, como alguns fazem. Não, eu o chamava de pai. Ele era o meu pai e ele também me tratava assim. Então chamava ele de pai. Ele me criou, cresci com ele, irmão. Eu parecia a sombra dele. Aonde ele estava, eu estava junto, fazendo as coisas. Só que depois ele morreu. Eu já estava casado, eu fazia a obra de Deus, ele morreu. Eu fui lá no velório, cheguei no velório, toda a família, participamos ali, como você sabe que é todo velório. Você não me conhece, mas minha esposa sabe. Eu não sou homem de chorar fácil, irmão. Não é que eu sou durão, tá? Não sou durão. Mas eu não sou. Tem pessoas que choram facilmente, tem ou não tem? Sim ou não? Irmão, tem pessoas que não precisa nem um cisco cair no olho dela que ela está chorando. Tem. Agora tem outro que cai um raio na cabeça dela, ela não chora. Bom, eu não sei, mas eu não sou de chorar facilmente. Não fale isso com orgulho, irmão. Estou falando que assim é o meu jeito. Tá. Então eu fui no velório, não chorei, não derramei lágrimas. Pastor, mas o senhor amava o teu pai? Amava, mas não chorei. Aí depois que teve o sepultamento e vim embora. Vim embora, estou em casa já, fazendo a obra, irmão, como sempre. Um belo dia, eu começo a lembrar do meu pai. Estava sozinho e comecei a lembrar dele. Como é que você acha que eu comecei a ficar? Isso, triste. Irmão, mas veio uma tristeza grande no meu coração, mais ou menos assim, ó. Quando você voltar lá, na casa da tua mãe, você não vai encontrar mais quem? Mais o seu pai. Ele não vai estar lá mais. Você não vai poder ver, você não vai abraçar, você não vai tê-lo, você não tem mais ele. Você não vai tê-lo mais. Você não vai ver. E eu comecei a ficar triste. Comecei a ficar triste, tão triste, que eu não fiquei quando estava no velório dele. Aí na hora, com essa tristeza tomando conta de mim, Deus falou no meu coração. Não foi ninguém, foi Deus. Deus falou assim, ó, por que você está triste? Eu disse, porque eu perdi meu pai e eu não vou poder vê-lo mais. Aí Deus falou assim, não, você não tem que ficar triste porque você perdeu seu pai. Pelo contrário, você tem que alegrar. Aí, isso eu com Deus, eu disse, mas Deus, como é que eu vou alegrar se eu perdi, se eu não vou vê-lo, etc. Ele falou, não, você tem que alegrar pelos anos que você conviveu com ele,
pelo pai que ele foi para você. Que mais de 20 anos que eu pude conviver com ele, como pai. E Deus diz assim, alegra-se pelo pai que ele foi para você, pelos anos que você conviveu com ele. Que poderia ter nem conhecido e poderia ter sido o quê? Bem menor. Sim ou não? Aí quando Deus falou isso comigo, irmão, eu acordei, eu falei, é verdade. Porque, glória a Deus, eu não tive um pai biológico, quer dizer, tive meu pai biológico, mas não convivência com ele, mas eu tive um pai que foi melhor do que meu pai biológico. E alegrei o meu coração e o resultado. Eu comecei a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo pai que o Senhor me deu, pelos anos que eu pude conviver com ele, as coisas que eu aprendi com ele. Eu posso dizer, eu tive um pai. Amém, igreja? Nunca mais fiquei triste ou pensei coisa do tipo. Toda vez que vinha, não. Muito obrigado pelo pai que o Senhor me deu e pelos anos que eu convivi com ele. Eu sou grato, tenho gratidão e não ingratidão. Está dando para entender? Eu não sei se talvez isso serve para você, mas ao invés de você ficar olhando o que você perdeu, pelo contrário, se alegre por aquilo que Deus permitiu você ter, com aquela pessoa que você muito amou, que você muito pôde conviver e que talvez não está mais no seu meio, mas que você deve se alegrar. Deus, obrigado pela pessoa extraordinária que o Senhor permitiu colocar do meu lado, que eu ter vivido e convivido com essa pessoa. Diga amém. É isso que nós precisamos entender, irmão. Porque do contrário, se a pessoa querer decidir ficar sempre olhando, enxergando as coisas dos olhos com os olhos negativos, ela sempre vai sofrer e padecer. E aquilo que pode ser uma coisa boa, agradável, torna-se uma coisa, perdoa a expressão, tá? Desgraçada e infeliz. Tá dando para entender, sim ou não? O que eu vou falar aqui, isso aconteceu há um tempo atrás. Bem bobinha, mas é um detalhe para você ver como é que nós temos que olhar a coisa do lado positivo. Amém, igreja? Uma vez eu conversando com uma pessoa, que no aniversário dela, ela ganhou muito presente. Presente, só que como deram para ela presente, deu muito sabonete. Deu muito o quê? Sabonete. Aí essa pessoa conversando comigo, ela disse assim para mim, pastor, eu acho que o pessoal acha que eu não banho não, né? Eu falei, mas por quê? Nossa, mas me deu um monte de sabonete. Eu acho que eles acham que eu não banho, não. Aí eu falei, não, é o contrário. Eu acho que eles acham que o senhor banha demais, por isso que deu um monte de sabonete. Aí ele, pensando bem, é verdade mesmo. Você está entendendo, irmão? Que a pessoa, às vezes, quer sempre olhar o lado errado, negativo da coisa, ao invés de olhar o quê? O lado positivo. Tem gente assim, ó, se alguém olha para ela, só de olhar, irmão, o que ela começa a pensar? Tem gente que começa a pensar o quê? Nossa, deve estar desejando, pensando mal de quem? De mim. Só pode. Deve estar desejando coisa ruim para a minha vida. E às vezes nem está. Às vezes a pessoa está olhando admirada. Nossa, como essa pessoa é uma bênção. Como essa pessoa é uma vencedora. Como eu queria ter a fé dessa pessoa, ser igual a essa pessoa. E às vezes a pessoa começa a olhar sempre para o lado negar. Está amarrado em nome de quem? Não, nós temos que olhar a coisa com bons olhos. Diga amém, igreja. Estão entendendo, sim ou não? Quer ver? Ó? Você vai abrir 1 Tessalonicenses capítulo 5, tá? Abra aí comigo para você ver. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. Eu vou ler com você na Almeida Revista e Corrigida, depois eu mudo a tradução, que tem um detalhezinho aqui a mais um. Na verdade, o sentido é o mesmo, é só para você entender. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. E quem encontrou, diga glória a Deus. Amém, igreja? Estão entendendo, sim ou não? Muito bem. Ó, examinai o quê? Tudo. E o quê? Retende o bem. Quer dizer assim, irmãos, examine, atenta, olha para a história da tua vida, daquilo que já passou e daquilo que está te acontecendo. Você deve examinar, olhar tudo. E o detalhe é esse, você deve ficar com o quê? Com o bem e não com o quê? Isso. Muda a tradução, coloca acho que NVT, eu marquei aqui para mim não fazer errado. Não, na NBV, nova versão viva, nova Bíblia viva.
NBV, ABV. Isso, olha o que diz. Mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é o quê? Ó, é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Põe à prova tudo, prove aquilo que te aconteceu. E aí diz assim, ó, e fiquem com o que é a igreja? Irmão, fica com o que é bom, fica com aquilo que é produtivo. Em outras palavras, e o que é ruim? Você é o quê? Solta, não fica não. Não deixa o que é ruim ficar com você. Só fica com aquilo que é bom. Diga amém, igreja. Com aquilo que é proveitoso, que é produtivo, que é aquilo que te ajuda, que te edifica. O próprio Jeremias diz assim, ó, eu trago à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Não me dá esperança, então por que eu vou trazer a minha memória? Mude, ressignifica a maneira de você enxergar, olhar as coisas e veja com os olhos bons. Diga amém, igreja. Pastor, mas os meus pais me judiaram, os meus pais me massacraram. Normalmente, os pais fizeram o que fizeram, irmão. Não era com o propósito de errar. Eles fizeram tentando acertar. Nem sempre, às vezes, excedia. É assim ou não é? Fazia coisa que não deveria. Mas o propósito deles não era errar, era acertar. E às vezes você vê o teu pai como se fosse um monstro, tua mãe como se fosse uma monstra. E aí você olha com maus olhos, quando na verdade eles só estavam querendo acertar. Fazer o melhor, dar o melhor, realizar o melhor para você. E aí você vê e traz o seu olhar com os olhos de maldade, como se, vamos dizer assim, eles não gostassem de você. Não, pastor, mas verdadeiramente eu creio que não gostam. Olha, me despreza, me trata de uma maneira errada, privilegiou meu irmão, minha irmã, o fulana, e me deixou de lado. E olha, eu cresci dessa maneira. E aí hoje você é o que você é. Porque os seus pais, que mesmo sem a sabedoria fez isso com você, que ajudou a forjar você, fortalecer você. Hoje você é uma pessoa muito mais forte, muito mais resiliente do que às vezes os seus irmãos que foram bajulados pelos seus pais. Então eles não fizeram mal, fizeram o quê? Mas você olha como se fizesse o quê? Está amarrado em nome de quem? Olha com os olhos bons, irmão. Não olha com os olhos maus. Faltou sabedoria dos meus pais, tá bom, mas eu não tenho que repetir os erros deles, pelo contrário. Eu devo procurar não errar, não fazer o que eles fizeram comigo de errado. Mas eu não vou me prender às coisas ruins. Eu vou ficar com o que é o quê? Com o que é o quê, igreja? Bom, eu tenho dois lados da história. O lado bom e o lado do quê? Por que você insiste em querer ficar com o lado ruim? Para ficar sofrendo, se martirizando? Não, jogue isso de lado e fique agora só com o que é o quê? Diga glória a Deus. Para terminar, Romanos capítulo 8, versículo 28, irmãos. Romanos 8, 28, eu termino com você, que eu acredito que já está mais do que bom, né? Para você entender que existe dois lados da história, irmão. Lado bom e o lado ruim. Não se prenda ao lado ruim. Pelo contrário, fique com o lado bom da história. Diga glória a Deus. Capítulo 8, versículo de número 28, irmãos. Diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Nós fomos chamados por decreto de Deus. E todas as coisas cooperam, contribuem, juntamente, não é isolado, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. O José do Egito passou o que passou, mas ele cresceu. E ele depois entendeu. Tudo isso foi intervenção de Deus, foi o processo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Deus fez isso em mim, Deus me abençoou. Diga glória a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Talvez o que você está passando hoje, pode você não entender hoje, que nem sempre a gente entende. Mas amanhã você vai entender e vai dizer, tudo aquilo cooperou para o meu bem, para o meu crescimento. Amém, igreja? Mas não se prenda, não se deixe levar pelas coisas ruins, não fique com o lado ruim da vida ou da história. Seja do seu passado, do presente e até de coisas que vão acontecer. Fique com o lado o quê?
bom. Diga amém. Entenderam, sim ou não? Então fecha a sua Bíblia, vamos ficar de pé, irmãos. Pronto. Isso Deus mandou falar para você, tá, irmãos? Agora é você com Deus.